Evangelho segundo São João, capítulo 4, do versículo 1 ao 54. A Samaritana. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que eles recrutava e batizava mais discípulos que João, se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria, chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fadigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dai-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz: dai-me de beber, certamente lhe pediria tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Donde tens, pois, essa água viva? Eis, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos. Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Vamos falar esse versículo? Quer comentar? Vamos comentar. Então, porque esse versículo ele fala: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Ele estava falando da água que tem poço, né? Essa água do rio. A água Então, natural, essa, né? Essa água normal que todos nós seres humanos bebemos. Essa realmente a gente vai ter sede todo dia. Mas se a gente beber da água que virá ter, que ele fala da água que vem do Senhor, né? Essa água é uma água que sacia, né? Então a pessoa fica embriagada dessa água, então ela não sente sede, né? Aí aqui ele fala: Senhor, dai-me dessa água, para que eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Aí disse: Ruth, só aqui na minha versão faltou um pedacinho do 14, que ela falou assim, ó, Jesus falou, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna, né? Então, eu acho que você esqueceu dessa partezinha final do versículo 14, né? Isso. Não, mas tem aqui mesmo.
Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jornará até a vida eterna. Isso. Então, esse versículo que você leu, que a gente acabou de ler, ele realmente fala que é a água da vida eterna, ou seja, é aquela água da palavra do Senhor, né? É a água que realmente sacia. E também, além... pode falar. Aí a mulher ela entendeu de uma forma como se fosse a água terrena, né? Essa água física. E disse, Senhor, dai-me dessa água, para que eu já não tenha sede, nem ter que vir aqui tirá-la. E aí disse Jesus, vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Disse Jesus, tens razão em dizer que não tens marido. Tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu? Nisto disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós disseis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai o deseja. Deus é espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Tem uns versículos bem fortes aí, né? Umas coisas... Porque assim, quando Jesus estava falando com a mulher, ele tipo assim, naquela época, os judeus, eles tinham birra, né, com os samaritanos, eles não se conversavam, né? Os judeus, eles olhavam assim, os samaritanos, eles tinham uma coisa assim, que eles meio que se odiavam, né? Então eles não conversavam entre si. Aí o que aconteceu? Quando Jesus começou, a mulher já ficou surpresa, né, de Jesus estar conversando com ela, não foi verdade? Mais surpresa ainda quando ele pediu água para ela. Então, assim, ele criou, por exemplo, Jesus ele quebrou os paradigmas, né, porque a sociedade na época não aceitava, né, tipo assim, um judeu conversando com um samaritano, ainda mais um homem, né, que nem você falou esses dias, que o homem não conversava muito com mulher naquela época. Mas não podia. E quando Jesus aproveitou aquele momento para falar de Deus para ela, né? Ele criou como que eu vou dizer assim? Ele criou uma ponte. Isso. Foi mais ou menos uma aproximação, justamente para se quebrar mesmo esse paradigma, essa desunião, né? A palavra não seria ódio, porque eles se respeitavam, só não conversavam e não tinha aproximação, né? Então ele criou um laço de
né, de aproximação. Então foi uma aproximação que ele fez para quebrar os paradigmas e parar com essa frescura de um ficar separado para um lado, outro ficar separado para o outro, né? E a mulher teve momentos que ela não foi sincera. Ela pegou, Jesus falou, vai, chama seu marido, né? Ela falou que não tinha marido. Aí Jesus falou, sim, falou para ela que ela teve 5 maridos, né? Que esse era o 5º marido dela. E aí ela reconheceu ele como profeta, porque ele revelou algo que ela mesma não tinha falado para ele, mas ele sabia, porque ele conhecia o coração dela. Na verdade, ela falou assim que não tem marido, né? Porque Jesus falou assim, ó, você já teve 5. E o que você tá agora, Jesus falou assim, ó, realmente você tá falando a verdade, porque, tipo assim, eu não vejo que ela mentiu, ela, tipo assim, ela como se escondeu, né? Ela não foi que nem você falou, ela não foi totalmente sincera, ela não foi totalmente, ela quis, acho que como é que fala? Ela quis, pode falar. Ela quis se omitir, porque Jesus disse, vai, chama teu marido e volta cá, volta aqui, e volta aqui. A mulher respondeu, não tenho marido. Aí Jesus disse, tens razão em dizer que não tens marido. Tivesse 5 maridos. E o que agora tens não é teu. Ela provavelmente estava em adultério, né? Ou tipo assim, ela estava com caso. Exatamente. Ela estava com caso com uma pessoa que não era marido dela. Não era dela. Não era dela. E aí Deus revelou isso, algo que ela não tinha falado. Entendeu? Aí ela reconheceu ele como profeta. Você vê como, assim, quando tipo assim, Deus, ele sabia, apesar da situação daquela mulher ser uma situação assim longe de Deus, né, que ela estava em pecado, mas Jesus sabia que o momento que ele falasse aquilo para ela, ela ia crer que ele era o profeta, entendeu? Que ele era um enviado de Deus. Então mesmo, tipo assim, a mesma coisa hoje, né? A gente, assim, que é servo de Deus, tem um monte de pessoas nesse mundo que estão na mesma situação que essa mulher, e a gente precisa ter essa estratégia de Jesus para criar uma certa tipo assim, uma certa expectativa no coração dessa pessoa, criar Jesus, ele foi estratégico, né? Ele chamou a atenção daquela mulher falando da água, né? E a gente precisa, como cristão, chamar a atenção das pessoas e ser guiado pelo Espírito para realmente tocar no ponto em que realmente a pessoa vai se convencer de que Deus está falando com ela, e não simplesmente o homem. Exatamente. Era igual outro dia nós estávamos conversando que Jesus veio para os pecadores. Ele veio para salvar os pecadores, para libertar os pecadores do pecado, né? Então ele veio e conversou. A partir do momento que ele conversou com essa mulher, Jesus, sendo Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, ele já sabia que aquela mulher não era a única e que muitos e muitos anos depois da morte dele, hoje nós passou o quê? 2000 anos depois da morte de Cristo, e vários casos igual dessa mulher aconteceu. E quantas mulheres, igual você acabou de falar, e quantas mulheres hoje em vários lugares do mundo se encontram na mesma situação. Mulher ou homem, né? Porque tem homem que se submete também a ser amante, não só mulher, né? Infelizmente tem os dois casos. Mas a partir do momento que a pessoa, a mulher ou o homem,
que Jesus era um profeta, né? Uma pessoa ungida que revelou a ela coisas que ela não tinha dito a Jesus. Assim, hoje várias pessoas estão sendo chamadas a beber dessa água, a procurar Jesus, a ter a vida transformada, a ter a vida renovada, a renascer de novo, que foi a palavra de ontem, né? E assim... Então Jesus chama a pessoa a renascer, né? Então beba da minha água que você não vai sentir sede nunca mais. Que sede é essa? Do pecado. Então a partir do momento que a pessoa procura beber da água de Cristo, da sabedoria, dos ensinamentos, de conhecer, aquela sede de conhecer Deus. Quero conhecer Jesus, quero conhecer a palavra de Deus, quero conhecer o que ele pregava, quero conhecer quais foram os lugares onde ele andou, o que ele disse para cada profeta, que sede, quero ter essa sede de conhecer cada vez mais Deus. Então, a partir do momento que vai ter essa vontade, essa sede de conhecer cada vez mais Cristo, a Deus, a pessoa não vai sentir essa sede terrena do pecado, né? De querer mais sempre estar pecando, porque ela já está saciada, ela já tem a água viva, a água da vida eterna. E uma coisa interessante aqui é que ela não reconheceu Jesus apenas como profeta. No versículo 24, no versículo 25, ela diz assim: disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo vem. Isso, eu acho que é mais para frente, né? Depois, mais para frente, a gente não chegou ainda nessa parte. Aguardar. Não chegamos. Mas ela vai reconhecer... Oi, pode falar. Então, aí no caso, desse versículo aqui, o 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu a mulher, sei que deve vir o Messias, que é essa parte que você falou, né? Que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, sou eu quem fala contigo. Ou seja, a partir do momento que ela reconheceu que o Cristo ia vir, ele já se revelou para ela. Sou eu quem fala contigo, eu sou Cristo. Nisso, versículo 27, nisso seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém toda a vida perguntou, que perguntas? Ou, que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam, mestre, come. Mas ele lhes disse, tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros, alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Então, nesse versículo 34, Deus já fala que o que alimenta o espírito dele é cumprir
a obra de Deus, né? Converter almas, né? Resgatar pessoas para Deus. Então, Jesus também foi um grande profeta, foi um grande evangelizador, foi um dos primeiros evangelizadores, né? Ele, com aquele poucos momentos com aquela mulher, ele a evangelizou, porque a partir do momento que ele revelou que ele disse, eu sou o Cristo, quem fala contigo. A partir daquele momento dele ter se revelado a ela passou a crer e já chegou na cidade falando para as pessoas, né, que falou com o homem, que revelasse as coisas da vida dela que ela não diz, né, e a partir dela ter falado isso, várias pessoas foram ter com Jesus, foram ao encontro de Jesus, né? Então ele foi um grande evangelizador, né? Então ele falou que meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, né? Então esse é o alimento do Espírito, né? Então aquelas coisas, aqueles momentos de evangelizar as pessoas alimentavam o Espírito de Jesus. E com certeza as pessoas que estão em missão e levam a palavra e a pessoa fica evangelizada, né? É evangelizada, isso também com certeza alimenta o nosso espírito, a nossa alma, né? Aí dando continuidade ao 35, você quer falar alguma coisa, José? Não, então, essa parte aqui é bem forte, né, que você comentou aí, você comentou muito bem, que Jesus falou assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, né? Então, realmente, o alimento para Jesus é porque eles falaram, é porque ele fez uma comparação, né, que os discípulos falaram para ele assim, né, os discípulos rogaram, né, mestre, come, né, é porque os discípulos queriam que ele comesse assim do natural, né. Ele falou que ele tinha uma comida, né, eu tenho uma comida que vós não conheceis, né, a comida, o que trazia alimento, o principal alimento para ele era fazer a vontade do Pai. E isso é um exemplo forte para nós, né? Que nós precisamos, quer dizer, tanto o alimento para a nossa vida, como aquilo que sacia a nossa sede, porque na verdade, naquela parte que Jesus falou, né? Que todo aquele que beber desta água tornará até sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, né? Então assim, ali acho que fala também da questão do Espírito Santo, né? Tipo, tem pessoas que por exemplo, estão com a alma totalmente vazia, né? Tipo assim, muitas pessoas, eu acredito assim, quando a pessoa ela parte pro lado das drogas, quando ele parte querendo se matar na área da prostituição, então muitas pessoas hoje elas estão assim com sede de Deus, né? E ela tenta muitas vezes preencher essa sede da alma dela com vícios, com as baladas, né? Com aquelas coisas que não pode matar a sede da alma da pessoa. Aí Jesus ele coloca aqui, né? Ó, todo aquele que beber dessa água terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, né? Então, assim, é forte essa parte que Jesus chama a atenção daquela mulher para ele e chama a atenção daquela mulher para Deus, né? Ele está dizendo assim, olha, eu tenho aquilo que você precisa, né? Deus tem aquilo que a gente que você precisa, né? Então Jesus ele foi direto no ponto, né? Na necessidade do ser humano. Mas pode continuar.
sei se você concorda com o que eu falei. Concordo. É porque isso que você falou é verdade. O vício, a pessoa sempre fica naquela vontade de querer sempre mais e mais. E aquela busca, né, pelo vício, mas logo depois que passa aqueles momentos, aquelas horas no vício, o vazio ainda continua, né? E só quando a pessoa bebe da água de Cristo, ela se sente saciada. Só a água de Cristo, o alimento de Cristo, que realmente deixa a pessoa preenchida, saciada, né? Não tem outra forma, outro meio, não existe nada, né, desse mundo que deixa a pessoa tão saciada, com aquela sensação de bem-estar, como viver, né, a palavra de Cristo, ouvir, vivenciar, presenciar, ouvir um testemunho, ser o próprio testemunho, né? Então é isso mesmo. Agora, dando continuidade ao versículo 35, diz assim, né? Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita. Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Que ceifa recebe o salário e ajunta fruto, né, para a vida eterna. Assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijaram, porque eis que se pode dizer com toda a verdade: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado. Outros trabalharam e vós entrastes nos seus trabalhos. Tá, Muitos foram os samaritanos, né? Só um pouquinho aí. Essa é muito atual, esse versículo 35. Porque ele falou assim, ó, no finalzinho do 35: erguei-vos os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa, né? Então, isso é o que está acontecendo hoje. Há muitas pessoas que precisam de uma palavra para se converter a Deus, né? Tem muitas pessoas que estão perdidas. E perceba que Jesus falou essa palavra logo após ele ter evangelizado aquela mulher. Ele estava dando um exemplo, porque os discípulos falaram assim: ó, Jesus, você está com fome, come. Daí ele falou assim: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Então, o que ele estava, em vez dele comer, ele estava evangelizando aquela mulher, né? E aí ele estava mostrando para os discípulos dele que já tinha chegado a hora de uma colheita, né? Que tinha pessoas prontas. Aquela mulher estava pronta. Deus já tinha preparado ela porque quando ela ouviu aquela palavra, ela creu naquela palavra, né? E ela se tornou uma divulgadora do reino de Deus, né? Aí ela foi e chamou outras pessoas também. É verdade. E assim, é isso mesmo que diz esse versículo. Levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. É uma convocação. Então, né? tinha, assim como ela, tinha várias e várias pessoas, assim como ela, pronto
receber a palavra, ser evangelizadas, Isso. serem convertidas. E hoje é a né? mesma coisa. Ela- Quantas pessoas, né, estão no hospital, nas cadeias, nas praças, né, esperando uma palavra. Né? Exatamente. E aqui diz assim, né, no versículo 37, um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalho. Ou seja, tem que ir onde não tem, procurar pessoas, né? Evangelizar onde Porque quase assim, não tem ninguém para fazer esse trabalho, né? sim, Semear. também. Tem vários lugares no mundo, bairro, cidade, onde as pessoas não querem ouvir, né? Não querem saber, Então, ou não tem quem possa semear, né? Uma palavra de Deus, uma palavra de sabedoria, de fé, de esperança. Então aqui ele fala para ir nos lugares onde precisa ser, né, jogar semente. é verdade. E depois ele vem complementando. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalho. Olha só como que ele é bem objetivo. Aqui, Outros trabalharão, e vós entrastes nos seus trabalhos. porque aqui Muitos foram. tá um pouquinho diferente a minha versão. Ela fala assim, ó: eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então, nessa versão aqui, tipo assim, dá a entender um pouco melhor que essa, que tipo assim, outros que vieram antes dos 12 ali de Jesus, eles já tinham pregado a palavra. Aí, tipo ali na época dos profetas que tinham falado que ia chegar o Messias, né? Então teve pessoas que morreram, que foram apedrejadas. Ele estava dizendo assim, ó, vocês estão pegando pessoas que já ouviram falar da minha palavra, mas não foi vocês que prepararam o terreno. Agora você vai colher aonde você não trabalhou. Então, assim, por exemplo, é a mesma coisa hoje. Por exemplo, às vezes você vai pregar do amor de Cristo para alguém, mas aquela pessoa ela já teve um momento na vida dela que alguém pregou para ela antes de você, mas aquele é o momento que chegou aquele momento que ele vai se converter com você. Outros trabalharam ali, oraram por ele, jejuaram por ele, mas quando você lançar a palavra, você vai colher o fruto, ou seja, aquela alma vai ser ganha para Jesus, mas não pelo seu trabalho, pelo trabalho dos outros. Exatamente. A semente foi jogada. Isso. Só não teve a oportunidade de ser semeada, né? Do fruto começar a brotar, né? E às vezes o jeito que fala, né? O jeito que a pessoa ouve aquelas palavras que vai tocar no coração. Porque existem várias formas de falar o contexto. É verdade. Mas nem todo mundo lendo aquela mesma palavra, aquele mesmo contexto, nem todo mundo vai tocar no coração. Então tem o jeito certo, tem o momento certo, o tempo Deus certo. Vai preparando ali. Porque assim, eu acho que cada pessoa que prega a palavra vai amadurecer, é como uma fruta, né? Que ela amadurece no tempo certo. Então, por exemplo, hoje você fala do amor de Jesus, depois eu falo, outro fala. Aí essa pessoa ela vai ficando preparada, né? Ela vai se amadurecendo. Aí chega uma hora que ela não aguenta mais, ela se entrega, né? A esse caminho. Então, é isso aí. Aí o versículo 39. Muitos foram
os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher que lhes declarou eles, né, para eles o que tinha acontecido. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Olha só que bondade, Jesus ainda permaneceu junto com o samaritano 2 dias, evangelizando eles. 2 dias, um judeu evangelizando o samaritano, sem preconceito, sem julgamento, né? Com paciência, com amor, com caridade, né? Nossa, muito forte. E aí no versículo 41, ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras. Então, naqueles 2 dias, muita gente se converteu, muita gente foi evangelizada. É verdade. Olha só. E depois no 42, e diziam à mulher: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse versículo já disse tudo, né? Disse tudo. Ele falava com tanta propriedade, com tanto conhecimento, com tanta verdade, que no final daqueles 2 dias eles já declararam que ele era o Salvador do mundo. Então eles realmente ouviram, prestaram atenção e guardaram a cada palavra nos seus corações. É verdade. Então foi uma experiência única. Imagine só estar diante do rei, do filho do rei. Pensa só, ouvir a voz de Jesus, que oportunidade única. Então eles não deixaram isso passar, não deixaram. Eles ouviram e guardaram nos seus corações, né? E tudo isso depois aconteceu também, teve uma participação bastante efetiva dessa mulher que chegou lá na cidade e começou a falar, né? Olha, eu ouvi uma pessoa que falou tudo. Se não fosse a divulgação dela, né? A propaganda dela, o marketing dela. Exatamente. Né? Porque tudo aquilo foi a euforia, né? Imagine só, há 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, né? Ela com aquela euforia toda, com aquela emoção, porque imagine só, ela teve uma revelação, né? Diante do Salvador, Deus revelou para ela a vida dela. Imagina a euforia. Aí ele falou assim: eu sei que estamos esperando pelo Cristo. E ele fala: sou eu. Imagina a emoção dela quando foi para a cidade com todo esse acontecimento diante dos olhos dela, né? Diante dela ter ouvido todas aquelas palavras. Então, com certeza, ela falou com muita emoção, e aquela emoção transbordou para aquelas pessoas ao ponto delas quererem ir até Jesus. E eles ficarem ali 2 dias. 2 dias, não é igual a gente que vai 2 horinhas para a igreja e muitas vezes entra já querendo olhar no relógio para saber a hora que vai sair, né? Eles não, eles sentaram ali e se entregaram e ficaram ali sem pressa de ir embora, né? Sem ficar pensando em almoço para fazer, sem pensar em colher não sei o que, sem ir no açougue, né? Sem ter que pensar em visita. Eles realmente se entregaram, ficaram ali de corpo e alma,
os ensinamentos, as palavras e sendo evangelizados sem pressa. E aí... E no final... Pode falar. Não, pode falar. Não. Então, eu só ia complementar que no final eles reconheceram que ele era o Salvador do mundo. Então valeu a pena toda aquela evangelização. E tipo assim, a gente pode perceber nessa parte aí, nessa mensagem, que nós temos que estar sempre motivados a estar divulgando a palavra do reino de Deus, porque Jesus, Jesus sabia que aquela mulher ali era uma pessoa que através dela ia vir multidões até Jesus. Então, às vezes a gente está pregando com uma pessoa, né? Da mesma forma que Deus colocou aquela mulher no caminho de Jesus, Deus também vai colocar pessoas no nosso caminho que que essa pessoa que Deus colocar no nosso caminho, nós vamos estar falando do amor de Cristo para essa pessoa, e através dessa pessoa, outras multidões de pessoas podem vir a Jesus e chegarem à conclusão que Jesus é o Salvador, né? Então, às vezes a gente a gente não pode desfalecer, a gente não pode desanimar, né? Porque isso pode acontecer a qualquer momento, né? Todo momento que a gente tiver assim oportunidade para evangelizar, para pregar, a gente tem que fazer, porque quem sabe, né? Nós estamos diante de uma mulher samaritana, quem sabe a gente está diante de um apóstolo, de um pregador que nem Paulo, Pedro, né? De um mensageiro forte. Então a gente nunca sabe, né? E Deus pode... Então, mas Jesus deu o maior exemplo. Isso. Ele quer que semeie a palavra. Pode falar. Então aqui. Então, e como a gente dizia, estava falando, versículo 42, e dizia uma mulher, já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, aqueles samaritanos, eles reconheceram que Jesus era o Salvador do mundo. E Jesus, quando falou aquelas palavras, né, aos discípulos, cadê? Aquele versículo que ele fala, olhe para o céu, cadê? Quando Jesus pegou e falou que estava no momento de colher, né, semear e colher. É o 35. É o 35, né? Isso. Cadê? Aqui. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colher. Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Quando Jesus falou isso, né, que era para semear, jogar semente, evangelizar, ele estava falando no geral. Ele não estava excluindo ninguém. Então, independente da cultura daquela pessoa, independente dela ser rica ou pobre, né, dela
ser ignorante ou não ignorante, de ser arrogante ou não ser arrogante, de ser humilde ou não ser humilde. Então é para todos, é para semear. Porque a partir do momento que a palavra é passada, a pessoa escuta o evangelho, escuta a palavra de Deus, Deus sabe que de alguma forma vai entrar no coração e na mente daquela pessoa. Então ele diz, vai e semeia, vai e prega. Muito, né? Quando, então é independente, não é para fazer distinção de ninguém. E a gente tem que saber lidar e conviver com as diferenças das pessoas, né? Porque Deus conhece o coração de cada um. Se Deus, que é Deus, conhece e consegue conviver com pessoas com diversas formas de comportamento e pensamento, Deus mesmo vai transformar a vida daquela pessoa, vai moldar ela do jeito que Ele quer. A gente não é capaz disso, só Deus. Isso se a pessoa quiser e permitir também, porque Deus não é invasivo. Ele não é intrometido, Ele faz as coisas, né, com calma, né, e nós temos o livre arbítrio para escolher se quer ou não quer ouvir a palavra, se quer ou não quer seguir o que Ele falou. Está ali disponível para todo mundo, né? Mas muitos abrem o coração, muitos vão atrás, muitos querem ouvir, né? Mas a missão de quem tem a missão de quem sabe a verdade, conhece o evangelho, conhece a palavra, o amor, a missão é passar adiante, não guardar só para si. Aí se você quiser complementar, José. Não, tá perfeito, é isso aí, eu concordo. Aí tem a segunda, mais um texto que fala que é a cura do filho de um oficial. Aí no versículo 43 vem dizendo assim: passado os 2 dias, depois que Jesus ficou 2 dias lá com o samaritano, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo havia declarado que um profeta não é honrado na sua pátria. Chegando a Galileia, acolheram-no os galileus, porque tinham visto tudo o que fizera durante a festa em Jerusalém, pois também eles tinham ido à festa. Ele voltou, pois, a Caná da Galileia, onde transformará a água em vinho. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: se não virdes milagre e por prodígio não credes. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e lhe disseram: teu filho está passando bem. Indagou então deles a hora em que se sentirá melhor. Responderam-lhe: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus lhe dissera: teu filho está passando bem.
creu tanto ele como toda a sua casa. Nossa, esse versículo diz que não foi só ele que creu, que passou a acreditar, mas sim toda a sua casa, toda a sua família passou a acreditar em Jesus. E porque eles viram, né, que o menino estava muito doente, esse filho do oficial realmente estava prestes a morrer, e esse homem, no desespero dele, né, vendo Jesus, vendo que ele já tinha falado, né, e pregado pela cidade, pelas outras cidades, ele passou a crer em Jesus. E aí ele pediu que fosse ver o filho dele, mas aí quando Jesus falou que não precisava ele ir, que era para ele ir, que o filho dele estava bem, ele, com toda a confiança, ele acreditou. E aí no versículo 54 encerra assim: esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de voltar da Judéia para a Galiléia. Então, além da evangelização, esse ainda foi o segundo milagre. O primeiro foi a transformação da água em vinho, e depois esse filho do oficial. Outra pessoa que Jesus evangelizou, que se entregou, ouviu as palavras de Deus, se entregou inteiramente, confiou totalmente. Você quer complementar, José? Não, assim, quando Jesus falou aqui, vai, né, e o teu filho vive, primeiro o homem queria que Jesus fosse lá, né, na casa dele. Aí Jesus falou assim: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, o teu filho vive. O homem creu nessa palavra. Então, o milagre acontece quando a pessoa crê, né? Então, o homem creu e depois não somente... Ele acreditou inteiramente na palavra dele, confiou 100%. Totalmente, ele não teve dúvida. Então, é igual aquele... Deixa eu só complementar com outro versículo que tem aqui, né, que é o livro de Hebreus, no capítulo 11, fala um pouco mais dessa fé, de acreditar, dessa crença, dessa benevolência, né, que é exemplos de heróis do Antigo Testamento. É o significado da fé. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Então aqui, esse versículo, ele fala o quê? Que a fé é o fundamento da esperança. Aquele homem estava com muita esperança que Jesus curasse seu filho. Então, a partir do momento que ele falou que seu filho passa bem, ele acreditou. E ele teve a certeza, né, que o seu filho estaria curado. Né, ele não teve dúvida. E esse homem... E essa fé que fez o filho dele se curar. Verdade. E esse homem, ele era um oficial, né? Aqui fala no versículo 46, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E ele tinha ouvido, né? Esse homem tinha ouvido que Jesus tinha feito quando ele tinha chegado em Galiléia, né? Ouvindo Exatamente. Esse homem que Jesus tinha chegado a Galiléia, foi ter com ele. Então, ele já tinha acreditado, porque lembra que a gente estava falando que aquele milagre não foi tão divulgado, mas na verdade muitas pessoas souberam que Jesus tinha multiplicado o vinho, né, naquela festa, que é uma comprovação. Esse homem era um daqueles que
já sabia, né? Foi o que eu falei pra você. É verdade. Que muita gente ficou sabendo, porque naquela época não existia televisão, e as pessoas eram muito atentas, tinham muita atenção aos detalhes dos acontecimentos que tinham nas tribos, nas aldeias, nos viralejos, né, que tinham ali ao seu redor. Então as pessoas conheciam o seu vizinho, sabiam o que estava acontecendo. Então quando Jesus estava naquela festa, transformou água em vinho, muita gente ficou sabendo. Os próprios, aquelas pessoas que foram buscar água, elas também ficaram sabendo, ficaram maravilhadas. Então elas contaram, elas falaram. E era igual notícia naquela época, era igual pólvora, igual hoje, né? Acontece, todo mundo, o bairro inteiro fica sabendo. É verdade. Né? Então foi isso, e Jesus foi um grande divulgador, né? E as coisas que ele fazia eram fortes, intensas, então todo mundo tinha muita atenção com as coisas que aconteciam naquela época. Eu ia complementar falando, hoje, embora tenha muita informação, internet, Facebook, celular, WhatsApp e tantos outros meios de comunicação, muitas vezes o que acontece de detalhe, coisas próximo à sua rua, com o vizinho, a gente não tem conhecimento. E antigamente tinha essa aproximação, né? Ai, meu vizinho tá doente, ou minha vizinha tá doente, vou lá fazer uma visita. Hoje, às vezes o vizinho, a vizinha, uma criança que tá doente, a gente vai saber bem depois, né? Ou sabe se a pessoa ligou ou passou uma mensagem informando, mas se a pessoa não falar nada, a gente também fica isolado assim, no nosso mundinho e não sabe o que se passa. E naquela época as pessoas eram muito mais próximas, né? As notícias, os acontecimentos eram passados adiante. Então isso que deve continuar sendo feito, né? As notícias, o evangelho, né? A escritura, né? O contexto da escritura deve continuar sendo passado adiante, né? É verdade. Para que mais pessoas possam crer também, assim como aqueles que já creem. A gente está vivendo num século que muita gente está buscando a Deus, né? E são poucos que não buscam, mas Deus acha importante cada pessoa, cada ser humano é muito importante para Deus, né? Ele não quer ver ninguém afastado. Um filho afastado, uma filha afastada de Deus, dos ensinamentos bíblicos, de tudo que foi pregado e ensinado, é um filho desprotegido, é uma pessoa totalmente desprotegida, né, pro perigo, para as coisas que podem vir a acontecer. Uma pessoa que recebe a palavra de Deus, ela é protegida. Deus cuida, Deus zela, Deus protege. E essa pessoa também se sente mais protegida, cuidada, né? Tem discernimento para fazer suas coisas, sabedoria, né? Assim como tantos outros que tiveram na presença de Deus, né? Sentiram isso, sentiram cuidados e amados, assim como os apóstolos. É isso. Aí se você quiser complementar. Não, tá perfeito. Então vamos, eu vou fazer uma oração, vamos encerrar, né? Vou fazer uma oração. Sim. E que Deus ele possa fazer com que essa mensagem, né, que não é nossa, mas é dele, venha estar
penetrando, né, nos corações e produzindo frutos, né? Porque eu acho que essa que é a intenção. Essa que é a intenção de Deus e a nossa intenção também, né? Que Deus venha estar multiplicando essa mensagem, né, nos corações das pessoas que também vão estar ouvindo, né? E que Deus venha fazer, realizar, né, a obra, né? A obra de Deus, ela até a vinda de Jesus Cristo, né? Até que todo o projeto de Deus não termine, a obra de Deus ela continua, né? Jesus ele veio na Terra, morreu, né? Ele fez parte ali de um momento na história da obra de Deus, e hoje somos nós, né, que temos que levar a mensagem de Cristo, né? Então vamos orar para que Deus venha estar nos abençoando, né? Sim. Senhor, nós Pode fazer. agradecemos, ó Pai, por esta reflexão, Pai. A sua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ó Pai, o Senhor se faz presente. Meu Deus, nós estamos aqui reunidos no seu nome, Pai. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, essas palavras, elas são palavras vivas. São palavras, ó Deus, que foram inspiradas pelo Teu Espírito Santo. E que quando, ó Pai, as pessoas ouvirem essa palavra, Pai, que venha, ó Deus, ser gerado, ó Deus, no coração daqueles que o Senhor escolheu, daqueles que o Senhor está trabalhando, ó Pai. Venha produzir, ó Pai, vida, Pai, venha germinar, essa semente venha cair em corações que estejam preparados, ó Pai, e que venham germinar, ó Pai, essa semente, que venham no futuro, ó Deus, produzir frutos, ó Pai. Nós sabemos e cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Pai, nós não sabemos como se encontra, Pai, nesse momento, cada vida, Pai, cada coração, ó Pai, que essa mensagem chegou, cada pessoa, Deus, da família dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Nós não sabemos, ó Pai, se essas pessoas, elas já foram encontradas, elas já tiveram, ó Pai, a sua sede da alma, ó Pai, saciada. Meu Deus, vai, ó Deus, marcando com o seu poder, com a sua glória. Vai, ó Deus, trazendo, ó Pai, a essas pessoas, ó Pai, proporcionando a essa pessoa momentos em que a sua palavra entrará nos corações, em que a água viva, Senhor, saciará a sede de cada alma. Meu Deus, contempla nesse instante, ó meu Pai, a todos que estão necessitados, ó Pai, de serem saciados, ó Pai, e que estão, ó Deus, precisando da Tua presença, Pai. Nós clamamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Também, Senhor, das nossas vidas, ó Pai, das nossas famílias. Meu Deus, que não deixa, Pai, nós fraquejarmos. Assim como Jesus, o Seu Filho unigênito, Ele veio de uma forma tão especial e Ele cumpriu cabalmente, ó Pai, Ele cumpriu de uma forma, ó Pai, extraordinária, Pai. Ele triunfou, Pai, nesta terra. Assim como Jesus Cristo venceu, Ele disse, ó Pai, que não era para nós, ó Pai, ficarmos tristes, porque assim como Ele venceu, Pai, nós também venceríamos o mundo. Ele venceu o mundo, Senhor. E que o Senhor, ó Pai, possa estar em nós, assim como o Senhor estava em Seu Filho Jesus, a fim de que possamos permanecer de pé, Pai. Permanecer, ó Pai, fortes, ó Pai. Permanecer, Pai, no caminho, Deus. Sabemos que o mundo oferece tantas alternativas, oferece tantas, ó Pai, situações, oferece, ó Deus, tantas coisas que são contrárias ao Teu Espírito, mas que o Senhor possa nos guardar, Pai. Não deixa, meu Deus, o nosso coração se esvanecer, ó Pai. Não deixa, Pai, nós sairmos dessa rota, Pai, mas que possamos ser homens e mulheres, ó Pai, nesta terra, Pai, que vão cumprir com a missão, Senhor, de evangelizar, a missão de, ó Deus, fazer a sua obra, a missão, ó Deus, de multiplicar, ó Pai, a palavra no coração das pessoas, meu Deus. Ó Pai amado, tira os empecilhos, tira as barreiras, Pai, tira as correntes, ó Pai. Meu Deus, aqueles que estão doentes da alma, Pai,
almas que estão agora, Pai, ouvindo esse áudio, almas, ó Pai, dos familiares que estão ouvindo esse áudio, seja lá qual ano, Senhor, ele está ouvindo, qual momento que ele está ouvindo, que o Senhor possa estar curando essas almas, que o Senhor possa estar libertando, Pai. O Senhor disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Deus cura, liberta essas almas, liberta essas vidas, ó Pai, que estão necessitando. Ó meu Deus, vai tirando os ressentimentos, as mágoas, ó Pai. Vai tirando, Senhor, vai limpando os pecados, vai tirando, Senhor, o ódio dos corações, vai tirando, Senhor, a cegueira espiritual, Pai. Vai tirando, Senhor, todo o mal, Pai. Que esta alma esteja livre para te adorar, livre para te seguir, livre para ser um homem, uma mulher cheio do Teu Espírito Santo, Pai. Deus, que possamos ser cheios da Tua glória. Foi para isso que nascemos, ó Salvador. Foi para isso. É por isso que o Senhor tem nos dado esse momento tão especial, porque o Senhor quer nos encher da sua presença, Senhor. Enche, ó Pai, a Ruth da sua presença, Pai. Enche-me, meu Pai, do teu Espírito Santo. Rabaçu decanta lamarraia. Ó Deus, enche essa pessoa que está ouvindo, ó Pai, esse áudio da tua glória. Ah, Deus, vai enchendo a terra toda, vai enchendo os corações. Aqueles que estão, Pai, no pecado, limpa esses corações e enche eles da sua glória, meu Deus. Meu Deus, que haja cura, que haja milagres, ó Pai. A mesma cura que o Senhor fez ali, ó Pai, no filho daquele homem oficial, Pai. Tem pessoas agora que precisam ser curadas. Tem pessoas dessa família, Pai, que precisam do teu toque. Meu Deus, toca no meu Pai, ó Deus, que está aqui perto de mim, Senhor. Riba salamachô de canta lamarraia. Cura, Senhor. Liberta, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, com o teu poder sobrenatural, Pai. Meu Deus, guarde as nossas vidas. Livra-nos dos ataques do inimigo. Que amanhã, Pai, nós possamos estar firme e forte, fazendo a sua vontade, a sua obra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Glórias a Ti, meu Pai. Santo é o Senhor. Aleluia, Senhor. Amém, então. Você conhece a oração do Espírito Santo? Oi? Você conhece a oração do Espírito Santo? Não. Posso fazer essa? Pode?